Eu disponibilizo lá no e-book para sala. Então, eu vou compartilhar com vocês a correção. E aí, se vocês não entenderem alguma coisa, quiserem interromper, pode interromper, tá bom? Vamos lá. Então, vocês já receberam, né, as provas. Vou fazer a correção aqui com vocês. A prova de vocês começava com uma tirinha, a tirinha do Calvin. Então, ele falava: a água tá muito fria. Muito obrigada, Vitor. A água tá muito fria, a água tá muito quente, agora tá muito fria, agora tá muito funda. E aí a pergunta vinha: o sentido do tato nos proporciona a sensação térmica, que constitui a primeira noção de temperatura de um sistema. Indique e explique 3 fatores que tornam o sentido do tato inapropriado para a medição da temperatura. Então, vocês deram várias respostas, né? E essa pergunta tinha, de fato, várias respostas possíveis. Vocês tinham que escolher 3 dentro delas. E aí eu trouxe algumas aqui possíveis, né? Mas basicamente é porque a medição do tato, pelo tato, ela é muito subjetiva. E aí, alguns dos motivos, né, que a nossa percepção térmica pode variar, pode ser por conta da temperatura ambiente que a pessoa se encontra. Então, por exemplo, se a pessoa está num ambiente muito quente, é possível que algum corpo, né, pareça mais gelado quando a gente toque. Tem bastante gente que deu exemplo de colocar a mão numa água fria e a mão numa água quente, e aí depois mergulhar as duas na água morna. Então, essa variação do ambiente sua mão, né, o corpo, estava antes, dá essa diferença de percepção de temperatura. A parte do corpo que vai possuir, né, essa sensação térmica também. Então, se você medir pela mão e se você medir pela barriga, por exemplo, você vai sentir uma temperatura diferente por causa dos nervos que a gente tem na área e também por causa da área de contato do lugar, né, que faz variar o fluxo de calor. A condutividade térmica do corpo, então, mesmo que eles estejam sob uma mesma temperatura, um corpo pode ser mais gelado ou mais quente, pode parecer, né? Então, por exemplo, o chão parece mais gelado do que um tapete que está sobre o chão, mesmo os dois estando na mesma temperatura, por conta da condutividade térmica de cada material. A sensibilidade da pessoa com relação ao tato. Então, uma pessoa que tem as mãos mais calejadas, por exemplo, ela pode sentir mais dificuldade em ver essa temperatura do que outra pessoa que possui a mão mais fininha. Outros que vocês falaram bastante na prova de vocês, a impossibilidade de se quantificar a temperatura. Então, algumas vezes a gente precisa, de fato, dessa temperatura quantificada, né, em valores numéricos, e pelo tato a gente não consegue. A gente consegue falar se está mais quente, mais frio, mas não em números. E também a gente não consegue medir temperaturas muito extremas, porque essas temperaturas podem causar algum dano sobre o nosso tato. As nossas células nervosas não conseguem. Então, aqui são algumas das várias respostas que poderiam ter. Na questão 2, era uma questão já de cálculo, né? Uma questão mais matemática. Então, tinha um recipiente de 1.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, e ele tinha um líquido também na mesma temperatura, e aí os dois eram aquecidos, os dois tinham dilatação volumétrica, certo? Que ele fala aqui que ambos têm coeficiente de dilatação, e ele pergunta na letra A qual que é a temperatura em que ocorre o início do transbordamento do líquido. Então, para transbordar, o volume do líquido tem que superar o volume do recipiente, né? E aí a gente tem aquela fórmula, né? Muitos de vocês já colocaram direto V menos V0, e aí colocaram V0 em evidência, fizeram 1 mais lambda T, não tem problema nenhum. E aí o que eu coloquei aqui, né? Para que tenha esse transbordamento, o volume tem que, de fato, superar, né? Então, para que supere, a diferença tem que ser a do recipiente menos a do líquido, inicialmente, né? Então, essa dilatação tem que ser superior a 20 centímetros cúbicos. E aí, substituindo na fórmula, em todos os cálculos numéricos, a gente chegou que a temperatura tinha que ser aproximadamente 20,8333, uma dízima, né? E aí aqui eu coloquei aproximado.
E aí, na letra B, vocês tinham que converter esse valor para Fahrenheit. Então, pela fórmula que a gente tem, essa relaçãozinha entre graus Celsius e graus Fahrenheit, a gente consegue substituir o valor que a gente tinha encontrado, de 20,8, 20,83, e substituindo pelas contas também a gente encontrava 69,44. Vocês podem ter percebido que eu descontei alguns pontinhos de unidade, algumas pessoas tiveram pontinhos de unidade. Quem esqueceu de colocar lá o grau Celsius, o grau Fahrenheit, eu descontei meio ponto de cada um que colocou, que esqueceu de colocar a unidade certinho. Na 3, então, era uma pergunta também bem conceitual, uma curiosidade, né? Quando guardamos uma garrafa de cerveja ou de refrigerante no congelador, ao pegarmos sem o devido cuidado, costuma haver o congelamento de parte do líquido que está na garrafa. Explique fisicamente por que isso acontece. Então, também teve várias respostas diferentes nessa. Trouxe aqui uma que dá uma resumida em tudo, né? Mas, basicamente, quando a gente tem uma bebida que é gaseificada, que é o exemplo da cerveja e do refrigerante, a gente coloca gás carbônico. A gente não, né? A fábrica adiciona gás carbônico nela, né? Diminui a pressão, deixa ela uma pressão mais baixa. E quando coloca o gás carbônico, essa pressão lá dentro aumenta. Só que esse gás carbônico, ele ocupa o espaço lá dentro da garrafa de dois jeitos diferentes. Um é entre o líquido e o gargalo, naquele espaço. Então, ali tem gás. Mas também tem gás que fica dissolvido dentro do líquido. Então, não sei se vocês estão ouvindo meu cachorro latindo, gente. Tem gás também que fica dissolvido dentro do líquido, né? E aí, quando a temperatura vai diminuindo, sobre algumas condições, que o meu líquido fica extremamente paradinho lá e ele vai diminuindo lentamente, a gente pode atingir algumas temperaturas que são menores que a temperatura de solidificação e, mesmo assim, a mistura continuar líquida, que é o que algumas pessoas de vocês até escreveram o nome, estado de sobrefusão, né? E aí, essa mistura, quando está nesse estado de sobrefusão, ela se torna bastante instável. Então, qualquer tipo de agitação que a gente possa proporcionar pode fazer com que ele volte rapidamente para o estado de fusão, né? Para o ponto de fusão, de solidificação. E aí, quando a gente segura a garrafa, por conta do fluxo de calor, a gente consegue transmitir o calor da mão para a garrafa e, consequentemente, a garrafa transmite para o líquido. E aí isso gera uma certa agitação, uma perturbação, que é o suficiente, né, para fazer com que ele pule de volta para o ponto de solidificação, de fusão. Alguns de vocês até explicaram, né, da estrutura cristalina, então ele não consegue formar a estrutura cristalina, e aí quando a gente faz essa perturbação, essa estrutura começa a se formar lentamente e vai fazendo isso gradualmente também. Então, teve bastante diversidade nas respostas. Mas, basicamente, tinha que citar essa perturbação que acontece. A questão 4 também era bastante numérica, né? Então, vocês tinham 3 cilindros com condutibilidades térmicas diferentes, porque eram feitas de materiais diferentes. Cada um também tinha comprimentos diferentes, apesar da secção transversal deles serem a mesma. Isso significa, então, que a área deles, né, aquela área da secção transversal, era a mesma coisa para todos. E aí ele perguntava qual era a temperatura nesse ponto de junção. Então, para a gente calcular, a gente podia usar o fluxo de calor. Por quê? Só voltando na figura. O cobre estava 100 graus Celsius. Desculpa, peraí. Estava a 100 graus Celsius, enquanto o latão e o aço eles estavam a 0 graus. Então, a gente ia ter um fluxo de calor do cobre para esses outros dois materiais. Então, pelo fluxo de calor, o fluxo do cobre tinha que ser igual ao fluxo que estava presente indo para o latão e para o aço, né? Essa daqui é a nossa fórmula de fluxo. Então, substituindo na anterior, a gente ficava com a fórmula aqui de baixo. Só que, como a área deles era a mesma, né, para todos, a gente podia cortar a área e substituir diretamente os valores, né? E aí a gente encontrava que
a temperatura nesse ponto de junção, em comum entre eles, era de 40 graus Celsius. A questão 5 também era uma questão de cálculo. Então, tinha um calorímetro, onde foi colocado um bloco de gelo, a temperatura de menos 20 graus Celsius, e um corpo metálico de massa 50 gramas, a temperatura de 600 graus Celsius. E aí ele falava que o equilíbrio térmico era atingido, né? Então, a temperatura desses dois, em algum momento, ia se igualar. E quando isso acontecia, dava para encontrar uma massa de 15 gramas de água, que era proveniente da fusão do gelo. Então, antes era gelo e passou para água, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo meu passarinho. Tá dando para ouvir? Não sei se estava dando muito barulho. Não, tranquilo, Bia. Tá Tá até bonitinho. Tá bom. É muito, muito animal aqui em casa. Então, tinha essa fusão do gelo, né? Então, por conta disso, a gente tinha uma mudança de estado físico. Então, envolvia também o calor latente, né? Na letra A, ele perguntava para a gente, pedia para a gente determinar o calor específico do metal do corpo. Então, aqui eu usei a fórmula, né, do equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, tanto a quantidade de calor cedida quanto a recebida tem que se igualar. Então, a soma das duas a gente fala que dá zero. Como a massa apareceu devido à fusão do gelo, mas não ocorreu uma fusão completa, né? Apenas 15 gramas foi de fato, virou líquido. Então, significa que o equilíbrio térmico ainda aconteceu em 0 graus Celsius, por conta que tinha já uma certa fusão, mas não total. Também, como igual falei, teve mudança de estado, então a gente teve a presença tanto do calor sensível quanto do latente. E aí, os corpos que estavam envolvidos, então, né, era tanto o gelo quanto o corpo, então a gente tinha que considerar a quantidade de calor de ambos, que aí eu considerei a quantidade de calor sensível para eles chegarem até os 0 graus, mas também tinha a quantidade de calor latente, né, que a gente tem a fórmula que é a massa vezes o calor latente. Então, resolvendo isso, substituindo na fórmula, a gente encontrava uma quantidade, um calor específico de 0,2 calorias por grama grau Celsius. Aqui a mesma coisa também, todas as questões numéricas eu peguei um pouquinho no pé por causa de unidade, então teve bastante gente que errou unidade, então quem tiver mais dificuldade dá uma revisadinha depois. E aí, na letra B, determinar a quantidade de calor utilizada na fusão do gelo. Então, para que o gelo pudesse se fundir, né? Como tem uma mudança de estado físico, a gente tem presente o calor latente. Então, para calcular essa quantidade de calor, a gente teria que calcular essa quantidade de calor latente, né? Então, era só fazer a massa que foi fundida, vezes o calor latente, e a gente encontrava um calor de 1.200 calorias. E aí a questão 6, que foi onde a maioria perdeu ponto, foi relacionada ao vídeo que vocês já tinham feito, que eu tinha corrigido o vídeo de vocês, e a gente elaborou essa pergunta justamente porque eu e a Laura, a outra estagiária, porque a gente viu que alguns conceitos não ficaram tão claros para vocês no vídeo. Então, muita gente falou no vídeo lá, por exemplo, do plasma, né? Que era o mais abundante no universo, estava presente em cerca de 99% do universo, mas não era comum no cotidiano. Mas isso não é verdade, né? Então, por isso que a gente colocou essa pergunta aqui, que era para vocês darem alguns exemplos até cotidianos em que o plasma está presente. Então, era para vocês citarem e explicarem, né, pelo menos 3 exemplos onde o plasma pode ser observado. E aí aqui eu coloquei estado físico da matéria, eu grifei matéria, porque alguns de vocês, por exemplo, citaram o fogo como um dos exemplos, né? E o fogo, ele não é considerado matéria, ele é considerado uma forma de energia. Então, o fogo, apesar de em alguns sites estar escrito isso, ele não pode ser considerado de fato como plasma, porque plasma é o estado físico da matéria, e o fogo não se enquadra nisso, tá? Mas aí aqui alguns exemplos, eu trouxe 3, mas tinha vários, né? Alguns de vocês falaram de reator de fusão nuclear,
de globo de plasma, outros tipos de lâmpada, então fica à vontade. Eu trouxe a TV de plasma, uma breve explicação de como a TV funciona. Toda a tela ela é dividida em pequenas célulazinhas, que são mini lâmpadas fluorescentes, que alguns de vocês também citaram as lâmpadas fluorescentes como um exemplo, né? Cada uma dessas células contém alguns gases que, quando são submetidos a uma corrente elétrica, perdem alguns elétrons dos seus átomos e se ionizam, emitindo luz. As lâmpadas de neon também são a mesma coisa, a diferença é que dentro da lâmpada de neon, o gás que está contido é exclusivamente o neônio. E também os raios. Então, o raio ele é formado quando tem uma descarga elétrica no ar muito grande, e essa descarga elétrica faz com que os elétrons sejam conduzidos muito rápido através do ar, e aí tem um aumento de temperatura, fazendo também com que essas moléculas do ar se ionizem e se comportem como plasma naquele momento. E aí, na letra B, tem a segunda pergunta, que era relacionada ao Bose-Einstein, que vocês também não estavam muito acostumados, né? Imagino que vocês aprenderam no vídeo. Mas fala que aqui tem uma breve explicação. Ele é gerado a partir de efeitos quânticos em baixíssimas temperaturas. E era para vocês falarem se essa afirmação é verdadeira ou falsa. O condensado de Bose-Einstein é o estado físico quando toda a matéria atinge a temperatura 0 Kelvin. Essa resposta, né? Essa afirmação, ela é falsa, tá bom? Teve gente que colocou verdadeira, mas ela é falsa. Por que ela é falsa? Primeiramente, eu acho que o que era mais importante de vocês citarem nessa resposta é que nem toda matéria pode virar, de fato, um condensado de Bose-Einstein quando a gente resfria. Então, para que ela se torne um condensado de Bose-Einstein, ela precisa ser um gás bastante rarefeito, né? Quando a gente está considerando a temperatura ambiente. Então, inicialmente ela era um gás. E mais especificamente, esse gás teria que ser do tipo bóson. Aí eu coloquei aqui a definição, uma partícula que possui um spin inteiro. Não precisa se preocupar com isso. Mas o que vocês tinham que ter em mente era que não era qualquer matéria que, quando fosse resfriada até o zero absoluto, a gente ia conseguir enxergar um condensado de Bose-Einstein. Algumas delas, por exemplo, se já fosse um sólido, apenas ia continuar sólido, só que um sólido com temperatura cada vez mais baixa. Então, a energia cinética das moléculas ia ficar praticamente nula. E também uma observação, né, que também vocês precisavam falar, é que não precisa de fato, né, atingir a temperatura 0 Kelvin. Quando atingir próximo disso, quando ele atingir próximo, já é o suficiente para a gente observar o condensado de Bose-Einstein. Então, não precisava de fato atingir o 0 Kelvin. A maioria de vocês acertaram essa segunda parte, mas não falou que toda a matéria, que nem toda a matéria pode ser resfriada. Então, isso é importante, precisa ser um gás. É bem específico, não é qualquer coisa que, se a gente for resfriando até o 0 Kelvin, vai virar um Beck. Certo? Beleza, Bia. O Guilherme colocou lá no chat, dá uma olhadinha. O 0 Kelvin é impossível de chegar. Sim, até quando eles fizeram o experimento, né, eles conseguiram chegar a temperaturas muito próximas de zero, mas não no zero de fato. Mas mesmo por enquanto, né, com a nossa tecnologia ainda é impossível, não se sabe no futuro, mas já é o suficiente de enxergar essas propriedades mesmo quando está muito próximo a 0 Kelvin. Não precisa chegar de fato no 0 Kelvin. Ok, alguém quer fazer alguma colocação aí sobre a prova? Alguma pergunta para a Bia em relação à correção que ela fez? Alguma dúvida que tenha ficado aí na correção dela? Tudo ok para vocês? Vocês tiveram a devolutiva, foi ontem, né, Bia? Foi ontem. Tá, ok. Eu também fiz a devolutiva do segundo MEC ontem, tá certo? No geral, até que o pessoalzinho foi bem, né, Bia? Foi bem, a sala foi muito bem. As notas foram muito boas, teve alguns 30, mas todo mundo que entregou não ficou com nota baixa, a sala foi bem. Joia. É uma prova um pouquinho diferenciada do que a turma está acostumada, exatamente porque foi uma prova mais apelativa no sentido conceitual,
exatamente porque eu considero, acho que a Bia e a Laura também, esse assunto apenas como um assunto na física que aparece muito como substituição de fórmulas, né? Quando a gente entra em termologia, vem aquela sequência de fórmulas de escalas termométricas, de dilatação, de calorimetria, e aí a física fica aquela coisa mecânica, onde a gente só substitui letras por números, usa uma calculadora e joga lá uma respostinha final, às vezes até sem uma análise desse resultado, para saber se esse resultado é um resultado coerente, é um resultado possível ou não. Então, a ideia foi trazer para a prova uma pesquisa também. Eu sei que várias pessoas, para responderem a questão 1, a questão 3, a questão 6, essas pessoas foram atrás de bibliografias, foram atrás de sites, foram discutir no WhatsApp com um colega, né? Embora seja uma prova, não é para consultar, não é para falar com um coleguinha, discutir. Prova normalmente tem esse caráter de ser uma coisa individual, né? A gente sabe que no EAD vocês trocam informações, sejam com sites ou seja com os coleguinhas de vocês, os universitários da família e assim por diante. Então a ideia é, já que vocês vão perguntar, então que perguntem pelo menos coisas relacionadas à teoria, que façam vocês pensarem um pouquinho, vasculhar direitinho os sites, verificar se essas pesquisas que vocês estão fazendo realmente são pesquisas que têm fontes seguras de informação, porque às vezes a gente faz uma pesquisa e essa fonte não é uma fonte segura, cientificamente falando, né? Ela traz informações distorcidas, elas trazem informações às vezes errôneas demais para nós, tá? Então a ideia foi basicamente a gente trabalhar um pouquinho as questões que não são substituições de fórmulas e fazer vocês pesquisarem e pensarem um pouco mais sobre o assunto, né? A prova de vocês era muito parecida com a prova do segundo MEC e do segundo MEC Dia e do segundo MEC Note. A única coisa que tinha diferente era a primeira questão. Cada uma das provas tinha a questão número 1, conceitual, diferente, tá? E aí, essas questões diferentes que eu coloquei aí na questão 1, todas elas estavam baseadas em tirinhas, em charges, né? Então, a de vocês era o Calvin, a do segundo McNaught era uma tirinha do Garfield, com uma reportagem que falava de meteorologia, de temperatura, e a do segundo McDia era uma tirinha onde aparecia um passarinho pedindo auxílio, né? Porque as patinhas dele ficaram congeladas. E aí eu questionava a questão dos lagos se congelarem na superfície e não como um todo. Por que que isso aí ocorria? A questão do refrigerante, da cerveja, é uma questão que faz parte do nosso dia a dia. Quantos de nós já não passaram por isso? Às vezes a gente vai tirar alguma coisa do congelador, do freezer, a pessoa já grita lá da sala, pega pelo gargalo, não pega no meio da garrafa, né? Porque senão o líquido congela. Então, quantas vezes isso já não aconteceu e quantas vezes isso ainda não vai acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente precisa, às vezes, entender por que que isso está acontecendo, tá? A questão 6, ela foi proposta no sentido de questionar as informações dos vídeos que vocês fizeram, tá? Porque nos vídeos a gente percebeu que teve alguns probleminhas nas pesquisas que vocês realizaram. Então, nessas pesquisas que vocês realizaram, nos passou, assim, a ideia, vocês transmitiram, no geral, quando eu digo vocês, é porque eu estou falando das 3 turmas, tá? Vocês passaram uma ideia de que plasma só existia nas estrelas, que era uma coisa muito distante, e também vocês transmitiram a ideia de que qualquer substância, quando submetida a baixa temperatura, poderia chegar no estado do condensado de Bose-Einstein, o que também não é verdade, tá certo? Então, foi uma maneira que nós achamos aí de retomar a pesquisa, vendo se vocês percebiam os erros que vocês haviam cometido no vídeo. Algumas pessoas aí persistiram ainda no erro, né? Continuaram aí
dizendo que toda e qualquer matéria poderia atingir o estado do condensado, mas eu acho que na do plasma, pelo menos as que eu corrigi do MEC, todos conseguiram perceber a existência aí do estado físico do plasma no cotidiano, mencionando as lâmpadas, mencionando a TV, mencionando os raios, algumas situações específicas de cortes de peças de materiais, também foi citado, pelo menos nas provas que eu corrigi, e algumas pessoas citaram o fogo, né, como sendo um plasma, né, e a Bia colocou aí de uma maneira bem simples uma explicação de por que não deveria ser citado, não deveria ser mencionado, mas aí vai da fonte que a gente pesquisou, se essa fonte veio aí com as informações científicas corretas, mais próximos possíveis do correto, e assim por diante, tá certo? Com isso, estou encerrando aqui a nossa prova do terceiro bimestre. Muito obrigada, Bia, pela correção dos vídeos, Imagina. pela correção da prova, pela elaboração da prova aí, da questão da prova, junto com a gente. Isso tudo faz parte aí do nosso trabalho de estágio, né? O pessoal do técnico está acostumado a fazer estágio, quem faz estágio, né, sabe que é obrigado a passar por essas situações aí mais práticas de colocar a mão na massa e ver como é que as coisas funcionam, ainda de um lado não tão sério, né, quanto assumir profissionalmente aí a carreira, mas você já está a caminho e bem encaminhada, Bia. Muito Certinho? obrigada. Obrigada a você, Obrigada, Bia. gente. Se A vocês gente se tiverem alguma vê, dúvida, pode mandar lá nos comentários particulares que eu vou ler, tá bom? tá? A gente se vê agora numa outra aulinha que você vai dar lá para o primeiro na semana que vem, não é isso, Bia? Isso. Valeu, Bia. Eu Nada. estou continuando aqui a aula, né? E nessa continuidade da aula, nós vamos partir de onde nós estávamos na aula passada. Eu pedi para alguém me relembrar onde é que eu tinha parado na aula passada. Eu não lembro se foi o Guilherme que eu pedi para me lembrar em que parte do assunto. Eu parei na isotérmica, né? Eu cheguei a fazer os gráficos? Não. Eu falei da isométrica, falei da isobárica, até os gráficos da isobárica eu pus, Gui. Sim, então ficou faltando a isotérmica. Cheguei a explicar o que acontecia na isotérmica, ficou faltando apenas os gráficos. Então, vamos retomar de onde nós paramos. Então, o nosso assunto, ele vai dando sempre uma sequência, né? Desde que a gente começou a parte de termologia, o assunto vem seguindo uma sequência lógica para nós, pelo menos para nós físicos, né? E agora nós estamos na parte de transformação de gases, transformações gasosas. E para que nós físicos queremos essas transformações gasosas? Tá? Só para lembrar por que nós estamos nessa parte aqui do assunto. Sempre que a gente trabalha com um gás, a gente sabe que esse gás, ele pode se expandir, ele pode comprimir, à medida que a gente realiza algumas modificações em algumas das suas características, que podem ser pressão, volume e temperatura. No caso de um gás que expande, por exemplo, esse gás, ao expandir, ele realiza uma força numa determinada superfície, provocando o deslocamento dessa superfície. E para nós, toda vez que uma força produz um deslocamento, isso está associado ao conceito físico de trabalho. E é nisso que eu quero chegar com vocês lá na frente, depois que eu falar das transformações gasosas. Isso é, eu quero falar no conceito de trabalho de uma força, tá? Quando um gás aplica a força no sentido de produzir um deslocamento. Ok? Ah, eu não estou apresentando? Desculpa. Obrigada, viu, Gui? Eu não fiz muita coisa, não. Eu fiz só um desenhinho. Perdão, Gui. Valeu aí por avisar. Eu achei que eu estava aqui, ó, na boa, né? Então, eu quero chegar com vocês no conceito de trabalho, tá? Para poder falar nas leis da termodinâmica. Então, isso aqui é algo que eu ainda vou chegar. Um gás expande, empurra uma superfície para cima, com isso realiza
trabalho. E aí a gente sabe que trabalho é um conceito que também está relacionado com variação de energia, que nós já vimos no comecinho do ano. E essa variação de energia nós relacionamos com altura, no começo do ano, nós relacionamos com velocidade, quando nós falamos em energia potencial gravitacional, falamos energia potencial, energia cinética, pode também estar relacionado com compressão de molas, que também nós vimos no comecinho do ano, porém agora eu vou começar a relacionar o conceito de trabalho e energia com as grandezas que a gente trabalha com gás, que é pressão, volume e temperatura. É nisso que eu quero chegar, tá? Eu comecei na aula passada com a transformação do tipo isométrica, e na transformação do tipo isométrica, eu estabeleci uma relação de proporção, tá? Qual era a relação de proporção? Toda vez que um gás troca energia térmica com o ambiente, ele sofre variação de temperatura, e essa variação de temperatura, ela ocorre proporcional à variação de pressão. Quando um aumenta, o outro aumenta também. E quando um diminui, o outro diminui também. Então, na isométrica, a gente viu que existia essa relação de proporção. E aí, isso acontecia de uma maneira linear, né? Por isso, até eu fiz 3 gráficos para vocês. Não precisa copiar de novo, porque isso aqui já está no caderno de vocês. Eu fiz o gráfico de pressão por volume, que é um gráfico que a gente vai usar bastante. E aí, esse gráfico ficou com a característica de ser uma linha paralela ao eixo da pressão. Comentei com vocês que nos nossos gráficos nós íamos colocar setinhas, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, não porque isso aqui é um vetor, mas porque nós vamos trabalhar com situações onde eu vou ter um ciclo de transformações gasosas acontecendo. Então, primeiro isobárica, depois isométrica, depois isotérmica, até que o gás volte na condição inicial dele. Nós vamos falar dos motores, né? E aí os motores trabalham em ciclos, e aí eu preciso saber qual é o sentido de funcionamento do ciclo do meu motor, se é no sentido horário, no sentido anti-horário, e cada um deles vai significar para nós trabalho positivo, trabalho negativo, aumento de energia cinética, diminuição de energia cinética e assim por diante. Falei do gráfico da pressão e temperatura. Nesse gráfico, eu tinha uma reta crescente. Por quê? Uma reta crescente, porque era um processo linear, né? É proporcional, elevação de temperatura e pressão. Não tinha essa reta paralela a nada, ela possuía uma inclinação em relação ao meu eixo horizontal. Agora, eu só preciso me recordar se o último foi volume e temperatura, ou temperatura e volume, mas tanto faz. Se foi volume por temperatura, eu fiquei aí com um eixo paralelo ao eixo da temperatura, tá? A temperatura podia aumentar e diminuir, que o volume era sempre o mesmo. Na transformação isométrica, eu também poderia usar outros nomes, como isocórica ou isovolumétrica. E isso a professora de Química também já havia falado com vocês. A transformação isobárica era aquela no qual eu fazia uma troca de energia térmica com o ambiente externo, tanto na isométrica quanto na isobárica, existe troca de energia com o ambiente externo, porém, nessa troca, o êmbolo que existia no problema, na minha apresentação da aula passada, ele poderia se deslocar. E era exatamente o fato desse êmbolo poder se deslocar que proporcionava a situação de eu ter uma pressão constante. Se esse êmbolo não pudesse se movimentar, eu ia estar numa situação onde a pressão iria estar sendo alterada e o volume é que permaneceria constante. Então, deixava o êmbolo subir ou descer para estabelecer a condição de mesma pressão. E nessa situação, eu montei uma relação de proporção entre temperatura e volume. Quanto mais energia térmica eu fornecia para o gás, mais a temperatura aumentava, portanto, mais o gás expandia, o volume dele era alterado. Quanto mais energia térmica eu retirava, mais o gás se contraía, mais o volume dele diminuía, né?
para poder manter a pressão constante. Então, falei disso também na aula passada para vocês, montando aí uma expressão de proporcionalidade e não uma equação. Falei dos gráficos também de pressão e volume. Nesse caso, o gráfico de pressão por volume, ele ficava uma reta crescente. Opa, crescente não, perdão. Uma reta paralela, né, ao eixo do volume, porque a pressão é constante. O volume podia aumentar e diminuir, a pressão permanecia a mesma. No gráfico de pressão por temperatura, eu não sei se eu pus exatamente assim nos eixos na aula passada, também tinha uma reta paralela ao eixo da horizontal, temperatura muda, mas a pressão não, e fiz um gráfico de volume por temperatura. E nesse caso, eu tinha uma reta inclinada, que me dizia que à medida que eu aumento a temperatura, o volume aumenta, ou então à medida que eu diminuo a temperatura, o volume diminui, certo? Eu poderia já colocar uma situação de um gráfico, por exemplo, de pressão por volume, e esse gráfico de pressão por volume ser algo deste tipo aqui, ó. Um gás sai de um estado A, vai para um estado B, do estado B ele vai para um estado C, do estado C ele vai para um estado D, e do estado D ele volta para o estado A. Vejam que eu não tenho uma única reta nesse gráfico, né? Eu tenho aqui um ciclo, o ciclo ABCDA de transformações gasosas. Então, só de olhar para esse gráfico, eu diria que de A para B teve uma transformação isobárica, isso é, a pressão no A e a pressão no B são as mesmas, porém o gás expandiu, ele aumentou de volume. Quando eu olho para esse gráfico e analiso o trecho BC, eu diria que é uma transformação isométrica, tá? Por que isométrica? Porque o volume no B e o volume no C são os mesmos, mas embora o gás tenha mantido o volume, a sua temperatura baixou, né? A temperatura no B, depois eu até vou dizer como é que eu sei que a temperatura baixou, a temperatura de B é maior do que a temperatura de C, a pressão aqui também diminuiu, é o que o gráfico está me mostrando, ó. Pressão no B é maior do que a pressão no C. De C para D, novamente, eu teria uma transformação isobárica, pressão constante, o volume está diminuindo, consequência, a temperatura eu vou ver que está diminuindo também, e depois de D para A, fechando o meu ciclo, eu teria novamente uma transformação isométrica. Isso é, o volume permaneceu constante de D para A, porém a pressão aumentou, consequência, a temperatura de D para A aumentou também. Então, aqui é uma situação onde, ao invés de eu ter uma única reta no meu gráfico, eu tenho um conjunto de retas formando uma figura fechada, na qual eu falo que isso é um ciclo de transformações gasosas, tá? Envolvendo apenas aí duas transformações que eu já falei para vocês, que é a isobárica e a isométrica. Eu comecei também na aula passada a falar da isotérmica, mas quando eu falei da isotérmica, eu não cheguei a fazer os gráficos. Então, o que era mesmo a transformação isotérmica? Na transformação isotérmica, eu também não estou num sistema isolado, tá? Na transformação isotérmica, o meu sistema troca energia térmica com o ambiente. E aí, na situação da isotérmica, ao invés de esquentar um gás, que foi o que eu fiz nas duas situações anteriores, para explicar para vocês, né? Na isobárica e na isotérmica, eu forneci calor, eu retirei calor. Aqui, eu fiz algo um pouquinho diferente, que para mostrar que nem sempre eu vou aquecer um gás com uma chama, tá? Eu posso modificar a temperatura do gás simplesmente
fazendo uma força sobre um êmbolo, tá? Empurrando o êmbolo ou para baixo, ou empurrando esse êmbolo para cima. Quando eu empurro um êmbolo para baixo, a primeira coisa que eu observo que acontece com esse gás, que eu comentei com vocês na aula passada, é uma modificação no volume ocupado por esse gás. Então, o meu gás que estava com um volume inicial V1, agora ele passou a ter um volume V2, que é menor do que o V1. Consequência disso, a consequência é aumentar a pressão. Por que aumenta a pressão? Porque o gás agora está ocupando um volume menor, tem mais colisões com a parede do recipiente, então a pressão aumenta, ele exerce mais força, tentando empurrar o recipiente para expandir, e também a tendência é a temperatura aumentar. Porém, como eu não quero que essa temperatura aumente, é necessário que esse gás não esteja isolado, porque ao empurrar para baixo, eu tenho as moléculas mais próximas, ao estarem mais próximas, elas colidem mais, ao colidir mais, eu tenho elevação de temperatura, aí eu preciso que ela libere energia térmica para o ambiente, na forma de calor, para que essa temperatura permaneça constante. Tá? Isso foi o que eu comentei na aula passada. Do êmbolo para cima, o volume aumentaria, a pressão diminuiria e o gás esfriaria. Temperatura 2 seria menor do que a temperatura 1. Como ele não está isolado, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, e para entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, o sistema vai fornecer energia térmica para ele, vai fornecer calor. Eu montei uma relação de proporção entre volume e pressão na aula passada, já que a temperatura não muda nessa situação. E como ficou a relação de proporção? A relação de proporção ficou a seguinte: pressão, não lembro se eu pus a pressão aqui ou não, mas a pressão é proporcional ao inverso do volume. Não sei se eu escrevi pressão proporcional a 1 sobre V, ou se eu escrevi volume proporcional a 1 sobre P. Tanto faz, tá? Por que apareceu o 1 ali em cima? Porque, na verdade, é inversamente proporcional, tá? Quando aumenta o volume, diminui a pressão. Por isso que eu precisei colocar aqui uma fraçãozinha, né? Se diminui o volume, aumenta a pressão. Se aumenta o volume, diminui a pressão. Agora ficou faltando eu fazer os gráficos. Quais gráficos? Os mesmos gráficos que eu tinha lá em cima. O gráfico de pressão por volume, não sei se eu cheguei a fazer algum deles ou não. O gráfico de pressão e temperatura e o gráfico de volume e temperatura. Vou começar pelo último que eu acabei de desenhar aqui. Volume e temperatura. Volume e temperatura vai ficar uma reta paralela ao eixo do volume, tá? Significa que para um volume V1, eu vou estar com uma temperatura T1. Para um volume V2, eu vou estar com a mesma temperatura. Meu T2 corresponde ao T1. E aí eu vou colocar setinhas nesse meu gráfico, né? Dizendo que a temperatura é constante, mas o volume pode ter aumentado ou diminuído nessa transformação isotérmica. Um gráfico de pressão por temperatura fica semelhante, né? A pressão P1 corresponde a uma temperatura T1. Se eu aumentar a pressão por uma pressão P2, eu mantenho a temperatura T1, então T2 e T1 são iguais. Temperatura pode ficar igual, mas a pressão pode subir e descer. Agora eu vou para o gráfico da pressão com volume. No caso da pressão com volume, como ele é uma grandeza inversamente proporcional, vocês poderiam pensar, olha, isso aqui vai dar uma reta, na qual, para um volume V1, eu tenho uma pressão grande, P1,
E para um volume V2, eu tenho uma pressão P2. Poderia imaginar que está ocorrendo isso, tá? Mas não é isso que está acontecendo. Por que que não é isso que está acontecendo? Porque aqui eu tenho um equilíbrio térmico com um meio externo. E esse equilíbrio térmico, ele não se dá tão linearmente assim da temperatura. O que a gente sabe experimentalmente é que quando a gente vai fazendo um aumento aí de pressão num gás, modificando a temperatura, modificando o volume dele, a temperatura baixa, mas ela não baixa num processo linear, tá? Então eu vou ter aqui uma curvinha e não uma reta, porque esse processo não vai acontecer de uma maneira linear. Portanto, eu vou ter curvas nesse gráfico, e essas curvas, elas têm um nome, que é o nome de isotermas. Ok? Então, o meu gráfico, ele pode ter mais de uma curva. Imaginem que eu faça um gráfico de pressão e volume. Esse meu gráfico de pressão e volume seja um negócio assim, ó. Aqui eu tenho algo desse tipo. Aí eu tenho uma curva. E depois eu tenho isso aqui, ó. Olha o meu gráfico, tá? Aqui em cima é A, aqui é B e aqui é C. É um gráfico de uma transformação cíclica de um gás, tá? Quando eu olho para esse gráfico de transformação cíclica, o que eu sei? Eu sei que como é um gráfico de pressão e volume, e eu tenho aqui entre A e B uma curva, essa curva representa para mim uma transformação térmica chamada transformação isotérmica. Portanto, de A para B, variou o volume, variou a pressão, mas não variou a temperatura. Se tivesse uma reta aqui, ó, eu não poderia chamar de isotérmico, tá? Então, de A para B, eu sei que o processo é isotérmico porque eu tenho uma curva desenhada no meu gráfico. De B para C, é isobárico, pressão constante. E de C para A, isovolumétrico. Então, tá aqui um ciclo onde aparece as três transformações gasosas. Deixa eu aumentar aqui minha luzinha, porque eu já estou tão espremida aqui embaixo, que eu acho que vocês não estão vendo mais nada. Isovolumétrico. Tá? É só um exemplo do que pode acontecer. Se eu tiver um gráfico de pressão por volume, e esse gráfico tiver mais de uma curvinha, cada uma dessas curvinhas que aparecer no meu gráfico, eu chamo de isoterma. Não importa o ponto A e B que eu pegue, temperatura do A é igual à temperatura do B. Agora, se eu pegar aqui um ponto C e um ponto D, a temperatura do C e do D são iguais, porém são diferentes da temperatura do A e do B, porque o ponto C e D não pertencem à mesma curva do A e B. Para ter mesma temperatura, tem que estar na mesma isoterma os meus pontos, tá? Se eu pegar aqui um ponto E e um ponto F, a temperatura de E e F são iguais, porém, elas são temperaturas diferentes, a de C e D e diferente da de A e B, porque E e F pertencem a uma outra isoterma. Quanto mais próximo for a minha curva do eixo do gráfico, menor os valores da temperatura. Quanto mais longe, maior esses valores de temperatura. E a gente já vai entender por quê, tá? Quanto mais próximo, menor temperatura. Quanto mais afastado, maior a temperatura da isoterma.
Então, eu tenho 3 relações de proporção. Quais são as 3 relações de proporção que nós temos montadas? Nós temos que volume é proporcional, aqui, né? O volume é proporcional à temperatura, essa é uma, que é a transformação isobárica. Nós temos que temperatura é proporcional à pressão, que é a isométrica, e nós temos que pressão é proporcional a 1 sobre V, que é o caso da isotérmica. Eu não vou deduzir para vocês, mas eu poderia até fazer isso, mas se quiser eu faço numa outra ocasião. Eu não sei se a Ana Paula deduziu para vocês ou não, mas eu consigo juntar essas 3 proporções, de tal maneira que eu chego em uma relação que é uma relação que serve para todas as transformações que nós temos, que é uma relação que me diz que pressão vezes volume, que vem aqui, ó, da minha transformação isotérmica, P vezes V, dividido por T, isso aqui vai sempre ser um número constante numa transformação gasosa, tá? PV sobre T é sempre constante. Porém, ele vai ser constante se nessa transformação gasosa eu não modificar o número de mols do meu gás, tá? Então, quando a gente fala nesse produto PV dividido por T ser algo constante, é desde que esse número de mols que a gente tem também seja constante, não esteja sendo alterado, tá? Eu costumo até juntar as 3 e dizer que PV sobre T é proporcional ao número de mols vezes uma constante. A professora de Química chegou, então, numa expressão com vocês, me corrijam se eu estiver errada, que seria PVT igual número de mols vezes a constante dos gases gerais. E escreveu, então, que PV é NRT. Lembrando que se vocês quiserem, se for o caso, eu gravo uma aulinha só de dedução de equação, dessa equação para vocês e passo lá no e-book a dedução. Mas acho que até no YouTube tem, se a Ana Paula não fez, e vocês quiserem, depois eu gravo uma aulinha só para deduzir essa equaçãozinha, que vem da junção das 3 coisas. Ela não fez, mas acho que seria legal. Então eu gravo uma aulinha para vocês aí no feriado e passo. Só para não fugir muito do assunto, porque eu vou demorar uma aula para deduzir. A Aninha também disse que P1, V1 sobre T1, como pressão, volume e temperatura, se relacionam de modo constante, P1, V1, T1, isso é igual a P2, V2, T2, né? Que seria o meu segundo estado gasoso. Ele faz um triângulo aí que eu não sei por que ele faz isso. V2, não faça triângulo. T2, que seria igual a P3, V3, T3, chamado de equação geral dos gases, tá? Lembrando que para usar essa equação geral dos gases, a temperatura obrigatoriamente deve estar na escala do Kelvin, certo? Então, se estiver na escala dos Celsius, eu tenho que somar o 273 e trabalhar em Kelvin. A pressão pode estar em atm, pode estar em Pascal, o volume pode estar em litros, pode estar em metros cúbicos, e esse pode é porque vai depender aí das informações do meu problema e da constante geral dos gases que ele vai usar, tá? E aí, PV igual a nRT é conhecido também como equação de Clapeyron. Se eu não me engano, aparece com esse nome nos livros de química.
tá? E aí, os exercícios dessa parte, gente, tem até uma lista que eu já anexei no e-mail que vocês vão receber na semana que vem. De novo, é substituição em equação, tá? Para mim, não enriquece em nada conhecimento, assim, de vocês, só treina mesmo a matemática. Vamos para a última transformação que eu preciso falar com vocês, que é a transformação adiabática. E o que a transformação adiabática tem de diferencial em relação a essas expressões aí de cima? Tudo que eu falei aqui para cima é válido para a adiabática, tá? Equação geral dos gases, equação de Clapeyron, P1, V1, T1 igual a P2, V2, C2, tudo aí que está valendo, tá? A diferença para a adiabática é que o meu sistema está isolado. Isso dá uma tremenda vantagem fisicamente falando. Estar isolado significa não trocar energia com o meio externo. Então, toda vez que o meu sistema realiza um trabalho sem trocar energia com o meio externo, eu tenho uma vantagem tremenda. Imagina um motor que pudesse funcionar adiabaticamente nos 4 ciclos. Olha que perfeição. Ele não ia precisar receber energia de lugar nenhum, ele funcionaria por ele próprio, né? Simplesmente transformando uma forma de energia em outra, transformando uma forma de energia em outra, sem perda de energia, sem liberar para o meio externo, sem receber do meio externo, eu teria aí um moto perpétuo de funcionamento do motor, o que não existe, tá? Eu consigo ter, dentro de um ciclo, 2 tempos adiabáticos de funcionamento do meu motor. Isso é, eu consigo que o meu motor funcione em 2 momentos, realizando trabalho, porém sem trocar energia com o ambiente, tá? Mas aí eu tenho que ter 2 tempos do funcionamento do meu motor, onde ele vai receber essa energia de algum lugar para manter o seu funcionamento. Então, o que é esse processo adiabático? O meu sistema está isolado. Se meu sistema está isolado e eu empurro o êmbolo para baixo, ó, tô tendo interferência externa, tá? Mas eu empurrei meu êmbolo para baixo. Eu realizei um trabalho sobre o gás. Eu, Glaucia, empurrei o êmbolo para baixo. E eu digo que fisicamente, eu, Glaucia, realizei um trabalho sobre o gás. Porque a força que eu fiz produziu um deslocamento desse êmbolo. Então, eu desloquei o êmbolo, eu realizei um trabalho sobre o gás. Quando eu realizei um trabalho sobre esse gás, algumas coisas a gente sabe que aconteceram com o gás. Primeiro, o volume que era V1 passou a ser V2 e V2 é menor do que V1. Volume diminuiu. Consequência disso, a pressão aumentou. A pressão deixou de ser P1 e passou a ser P2. E P2 é maior do que P1. Como o meu sistema está isolado, a temperatura também variou. A temperatura deixou de ser T1 e passou a ser T2. E T2 é maior do que T1. Tá? Se eu variei pressão e volume, eu variei temperatura. Se eu modifico o produto PV, eu mudo o T. Então, PV é nRT. Se eu modifico o PV, eu modifico o T. Bom, nessa situação, que não houve troca de energia com o meio externo, eu vou dizer aqui, ó, que eu não deixei ele liberar energia térmica, também não estou deixando ele receber energia térmica. Eu tenho aqui uma transformação onde todas as variáveis são possíveis das minhas grandezas físicas, tá? Consequência, se eu deixar de aplicar essa força F, o que acontece com o meu êmbolo? Se eu deixar de aplicar essa força F, esse meu êmbolo vai ser empurrado para cima. E por que esse meu êmbolo vai ser empurrado para cima?
Porque a pressão aqui dentro, ela está tão grande que quando eu diminuo a pressão externa, porque eu tirei a força, o gás vai espontaneamente empurrar o êmbolo para cima. O gás espontaneamente vai realizar um trabalho sem ter recebido calor. Então, eu tenho um gás realizando trabalho na hora que ele expande, porque ele vai aplicar uma força nesse êmbolo, produzindo um deslocamento para cima, tá? E ele realiza um trabalho sem receber calor do meio externo. Então, um motor que funciona de uma maneira que tenha um maior rendimento possível, ele é um motor que ele tem que ter no seu ciclo 2 tempos isotérmicos. O que seriam 2 tempos isotérmicos? Seriam 2 tempos onde a temperatura permanece constante, tá? Temperatura permanecer constante já é uma vantagem para mim, ok? O meu ΔQ é 0 nessa situação também, né? Mas aí o meu ΔQ 0 é interno do gás, na transformação gasosa. Aí a gente diz que ele não teve variação de energia interna, que é calor também, né? Não teve variação de energia interna, quando a temperatura ficou constante, tá? E aí eu tenho, junto a esses 2 tempos isotérmicos, eu vou ter 2 tempos adiabáticos, que é onde eu não tenho troca de calor com o meio externo. Esse é um motor que vai oferecer o maior rendimento no seu funcionamento, tá? Então, já sei o que é o processo adiabático. Meu sistema está isolado, muda volume, muda pressão, muda temperatura, muda tudo no meu produto PVT, tá? Mais P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, isso continua constante. A única coisa é que eu não vou poder cancelar T. Num exercício de química, que era isobárico, por exemplo, vocês cancelavam o P e ficavam com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Quando era uma transformação do tipo isométrica, vocês cancelavam o V, ficavam com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quando a transformação era isotérmica, vocês cancelavam os T's, ficavam com P1, V1 igual a P2, V2. E quando não era nenhum tipo dessas transformações, vocês tinham que o produto P1, V1 sobre T1 era igual a P2, V2 sobre T2 e não cancelavam nada, tá? E aí, mesmo assim, isso ainda poderia não ser um processo adiabático, porque para ser adiabático, não basta isso tudo variar. Eu não posso trocar energia com o meio externo. O gráfico de uma adiabática, Elaiá. Se o gráfico da isotérmica já ficou uma curva, como vai ficar o gráfico da adiabática? Primeiro que numa transformação adiabática, nós só fazemos um gráfico, nós não fazemos os 3, tá? Qual gráfico que fisicamente a gente constrói num processo de uma transformação adiabática? O gráfico de pressão e volume. Então, nas transformações, vocês vão ver que, graficamente, quase todos os exercícios trazem o gráfico de pressão e volume. Se trouxer gráfico de pressão e temperatura, eu vou tirar informações para fazer o gráfico de pressão e volume, porque ele é que é útil para nós em física, e depois vocês vão entender por que que eu preciso sempre de um gráfico de pressão e volume. Depois eu vou explicar por que deste gráfico, tá? Se eu tenho um gráfico de pressão por volume, e esse gráfico tem 2 curvas. Uma curva, aqui embaixo, que representa uma isoterma, A, e eu tenho uma outra curva aqui em cima, que representa uma outra isoterma, B. A temperatura em B é maior do que a temperatura em A. Por que que a temperatura em B é maior do que a temperatura em A? Agora a gente pode olhar por que que eu sei que a temperatura aí é maior. Se eu pegar qualquer ponto dessa curva, a temperatura é a mesma, tá? Então, vamos supor que eu peguei aqui um ponto B.
eu sei que PB, VB é proporcional a T. Por quê? Porque PV é nRT. Então, o produto PB, VB é proporcional a T. Então, quando eu pego a pressão no ponto B, que é um número alto, e multiplico pelo volume B, que também é um número alto, eu vou ter como resultado uma temperatura que vai ser um número alto. Quando eu pego na minha isoterma aqui de baixo, um ponto A, qualquer, poderia ser aqui, ó, né? Mas se eu pego um ponto A, qualquer, eu olho o produto PA por VA, pode ser até o VA igual ao VB, mas quando eu pego o produto PA e VA, esse produto também é proporcional à temperatura. Mas o meu produto PA e VA vai me dar um número menor do que o meu produto PB e VB. Então, quanto mais afastado a minha reta estiver do meu gráfico, minha curva estiver no meu gráfico, maior, portanto, vai ser a temperatura, porque maior vai ser o produto P vezes V. Vou apagar essas informações todas que eu coloquei agora, porque foi só para dizer que, olha, quanto mais longe a curva, maior a temperatura, tá? Eu estou construindo o gráfico de uma adiabática. Não, mas eu não construí o gráfico de uma adiabática. O que eu fiz foi construir um gráfico de uma isoterma. Na verdade, de duas isotermas. Para ser o gráfico de uma adiabática, eu vou ter uma curva entre duas isotermas. Olha que belezinha. Tá? Entre duas isotermas, eu desenho uma curvinha. Bem acentuada, ó, bem inclinadinha. Não é uma reta. Porque se fosse uma reta, seria volume constante. Aqui eu estou dizendo, olha, estou pulando de uma isoterma A para uma isoterma B. Consequência, quando eu pulo de uma isoterma A para uma isoterma B, eu estou mudando a temperatura. Porém, no mesmo instante em que eu estou modificando a temperatura, eu também estou modificando o volume e eu também estou modificando a pressão. Eu estou modificando essas três grandezas físicas do gás. Ok? Então, nós vamos ter ciclos, por exemplo, que têm duas isotermas e duas adiabáticas. E esse ciclo, ele é conhecido como ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, que a gente escreve, que é o ciclo que me produz aí um maior rendimento no funcionamento de uma máquina térmica. Eu tenho uma isotérmica, uma adiabática, outra isotérmica e outra adiabática. Nem todos os motores funcionam nesse ciclo, né? Aí eu posso ter um motor com 4 tempos, posso ter um motor com 2 tempos, e assim por diante. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Por enquanto, eu estou nas aulas de química. O que significa nas aulas de química? Eu não estou ainda analisando gráficos, eu não estou pensando em energia, eu estou pensando apenas em pressão, volume e temperatura. Avançando um pouquinho mais nas aulas de química, a professora Ana Paula explicou para vocês misturas gasosas. Por que misturas gasosas agora é importante para nós? Imaginem vocês que agora eu estou trabalhando com gás, eu vou trabalhar com motores, gente. Se eu pensar no motor de um carro, por exemplo, no motor de um carro eu tenho uma injeção eletrônica. O que é essa injeção eletrônica? Essa injeção eletrônica nada mais é do que um dispositivo que vai colocar dentro do meu cilindro um combustível. Ah, mas ele coloca um combustível puro? Não, ele não coloca um combustível puro. Ele coloca um combustível borrifado lá dentro, né? Então, esse combustível entra numa determinada pressão, uma determinada temperatura, junto com uma determinada quantidade de ar lá dentro do meu cilindro, tá? E aí ele vai sofrer uma explosão por causa de uma vela. Nessa explosão, eu tenho movimento de pistões lá dentro do meu motor, completando ciclos. Então, no motor entram misturas gasosas.
E quando eu falo em misturas gasosas, o que acontece com pressão, volume e temperatura de uma mistura? Porque até então, quando eu disse para vocês que eu tinha um cilindro com um êmbolo, eu falei para vocês, olha, eu coloquei um gás aqui dentro. Um gás. Eu não coloquei uma mistura de gases. Eu coloquei apenas um gás. E ainda eu coloquei um gás que eu ainda falei para vocês, olha, é um gás idealizado. Nossa, eu pus várias condições para esse gás. Aí eu disse ainda para vocês, olha, tem outra coisa que eu vou considerar aqui, que de fato não acontece, que é o meu recipiente não dilatar. Quando eu faço trocas de energia térmica, quando eu tenho elevações de temperatura. Então, eu idealizei bem uma situação, né? Agora eu vou falar um pouquinho das misturas gasosas. A Ana Paula com certeza falou disso. Então, vamos supor que eu tenha 2 ou 3 gases em recipientes diferentes, tá? Vou dizer que eu tenho um recipiente A, um recipiente B, um recipiente C, e eu quero juntar esses 3 gases, tá? Primeiro, o meu gás que está no recipiente A, ele tem um determinado número de mols, que eu vou chamar de Na. Então, tem um número de mols ocupando esse recipiente. O meu recipiente tem um volume A, portanto, o meu gás se molda a esse recipiente, o volume do gás é VA. Esse gás que está aí dentro exerce na parede do recipiente uma pressão PA, consequência, se tem volume, tem pressão, eu vou dizer, portanto, que eles estão agitados numa temperatura TA. No recipiente B, eu coloquei uma quantidade de gás, NB, que está ocupando o volume desse recipiente, que é VB, exercendo uma pressão aí dentro, que é PB, o que proporciona a esse gás uma determinada agitação, que eu vou chamar de TB. No recipiente C, eu tenho um número de mols NC distribuídos nesse volume VC, exercendo a pressão PC, produzindo uma agitação que vai me dar uma temperatura TC. Quando eu misturo esses 3 gases, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é: isso vai entrar em equilíbrio térmico. E a gente já aprendeu o equilíbrio térmico, né? Então, eu pegaria MC delta T do A, mais MC delta T do B, mais MC delta T do C, e isso ia dar 0. Temperatura final seria a temperatura de equilíbrio térmico. Porém, o volume. O que acontece com o volume? Olha, vai depender, né? Por que vai depender? Vai depender da situação. Eu vou colocar o B misturados dentro do recipiente A. Eu vou colocar o A e o C dentro do recipiente B, ou eu vou colocar o A e o B dentro do recipiente C. Se eu colocar B e C dentro do recipiente A, o volume da minha mistura vai ser o volume do A. Se eu colocar o A e o C dentro do recipiente B, o volume da minha mistura vai ser o volume do recipiente B. E se eu colocar o A e o B dentro do recipiente C, o volume da minha mistura vai ser o volume do recipiente C. E ainda tem a possibilidade de eu pegar o A, o B e o C e colocar num outro recipiente D. Ainda posso fazer isso, pegar esses 3 gases, colocar num outro recipiente, e aí o volume final dessa minha mistura vai ser o volume desse outro recipiente. Tenho a possibilidade de ligar esses gases através de mangueiras. Então, ó, vou unir A, B e C por mangueiras aí, se eu disser de dimensões desprezíveis, só para não considerar o gás dentro das mangueiras, eu abro aí essas mangueiras, esses gases se misturam, e aí o volume final da minha mistura seria o volume do A, mais o volume do B, mais o volume do C. Olha quantas possibilidades eu tenho para o volume final da minha mistura. Assim como eu vou ter diferentes possibilidades
de modificação na pressão dessa minha mistura. Por qual motivo? Porque vai depender aí do recipiente que eu estou colocando essa pressão, tá? Como é que eu vou fazer, então, com mistura gasosa se tem tudo isso podendo acontecer, né? Tem equilíbrio térmico, de temperatura, tem um volume que é definido a partir da situação de como é que eu vou misturar esses gases. E aí, dependendo de como eu misturar eles dentro desse volume, a pressão vai estar variando. Uma coisa é certa, gente, nessa situação. O número de mols da minha mistura. O número de mols da minha mistura, com certeza, vai ser o número de mols do A somado ao número de mols do B, somados ao número de mols do C. Concordam comigo que a minha mistura... Deixa eu aqui um pouquinho para o chat. Vocês concordam que a minha mistura vai ter um número de mols que vai ser a somatória de todos os mols de cada um desses gases? Por quê? Porque número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, eu estou somando massas, né? Quando eu junto um gás, eu estou juntando as massas. Eu estou somando aí as quantidades de partículas que eu tenho nessa situação. Tá certo? Como é que eu vou calcular esse número de mols na minha mistura? Eu vou pegar a equação geral dos gases. PV é N, R, T. Eu vou isolar o N. Para isolar o N, eu fico com PV dividido por RT. Isso é o meu N. Então, eu vou escrever o meu N da mistura como sendo pressão da mistura vezes volume da mistura sobre a temperatura da mistura. Isso vai ser número de mols do gás A, pressão A, volume A, dividido por R. Opa, tem um R ali que eu esqueci. Aqui tem um R. Dividido por R, vezes a temperatura do gás A. Isso é N, né? N, para mim, é sempre isso daí. PV sobre RT. Então, aqui eu vou ter PB, VB, R. Ai, esse triângulo é muito chato. R, TB. E aqui eu vou ter PC, BC. Vai lá o triângulo de novo. R, TC. Como a constante R aparece aí em todas as parcelas da minha igualdade, é o mesmo denominador, eu posso cancelar. E aí eu digo, então, que a pressão da minha mistura vezes o volume da minha mistura, dividido pela temperatura da minha mistura, nada mais é do que uma somatória de todos... Nossa, ele demora um século para colocar o triângulozinho lá e me fazer apagar tudo. Somatória de todos os P's, V's e T's. Fizeram exercícios disso em química? Sim ou não? Lembra? Provavelmente, porém eu não me lembro. Tá. Mas de transformações gasosas, eu creio que vocês tenham feito. Vocês vão receber na segunda-feira... Na segunda não, porque eu acho que eu coloquei para quarta-feira, as orientações no Class, tá? Nas orientações do Class da semana que vem, que eu já deixei aqui programadinho para vocês, tem dúvida se eu ia mandar na segunda, na quarta, eu falei, tem um feriado na terça, né? Vamos dar um momentinho de paz para eles. Mas isso aqui já está lá no e-book também da sala. Então, mas vocês vão receber na quarta-feira, tá? Uma lista de transformações gasosas. Então, a ideia é aplicar todos esses conceitos que eu falei na aula de hoje na resolução desses exercícios que aparecem aqui nessa lista. Aparece até exercício de mistura gasosa, como, por exemplo, o 18, tá? Eu acho que deve ter algum exercício aqui que não deveria estar, que aí eu já vou falar para vocês não fazerem, que é quando aparece velocidade.
Se tiver algum exercício aí aparecendo velocidade, eu já vou falar para vocês não fazerem ele, pularem ele, que depois eu vou usar ele como exemplo. Então, tem 33 exercícios só de transformações gasosas. Exercícios que eu peguei lá no livro de física, no livro de química. Então, é para usar P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2 igual a P3, V3, T3 e assim por diante. Essa atividade aqui é uma atividade para entregar. Lembrando que, nesses exercícios, pessoal, a temperatura, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, aparece na escala do Celsius. E aí, eu preciso converter essa temperatura. Outra coisa que vai acontecer nesses exercícios, que aqui eu vou até puxar o e-book de vocês, é o seguinte: vai aparecer, às vezes, no enunciado, a situação que fala que esse gás está em condições normais de temperatura e pressão. Sempre que um problema falar que um gás está em CNTP, vocês têm por hábito, deixa eu só ver como é que está aqui o e-book de vocês, se está aqui com a lista, está assim. Então, vocês têm por hábito, falta colocar aqui a prova, o gabarito da prova da Bia. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, tá aqui. Vocês têm por hábito considerar que a temperatura em condições de normais de temperatura e pressão é a temperatura ambiente, e não é, tá? Condições normais de pressão e temperatura significa que a temperatura está em 0 graus Celsius na escala dos Celsius, o que seria 273 graus. 270 kelvins, né? 100 graus. Então, ó, tem até um lembretezinho aqui no e-book, tá? Quando a gente for falar em gases e aparecer CNTP, e a pressão corresponde à pressão de 1 atm, que é a pressão de uma atmosfera, 10 a quinta Pascal. Então, se o problema, se eu não me engano, na lista tem um exercício, né, que fala em CNTP, até mais de um, tá? Não esqueçam de considerar que em CNTP a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão corresponde a 1 atm. Ó. O 13, por exemplo, já está mencionando, ó, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Outra coisinha que vocês também vão precisar lembrar, eu acho que o e-book traz aqui em algum resumo, né? Então, no e-book tem os resumos dos gráficos, falta colocar aqui alguma coisa, deixa eu ver. A constante, se não tiverem algum exercício, pega do exercício anterior, ou então pega do resumo. A constante dos gases pode valer 0,082. Se as unidades de pressão for atm, o volume em litros, isso é para cada mol, quando a temperatura estiver em Kelvin, ou ainda 8,31 joules, aqui eu já estou trabalhando no sistema internacional, portanto, a pressão estaria em newtons por metro quadrado, né? Joule, mol, Kelvin, sistema internacional, tá? O volume aqui em metros cúbicos, ou ainda fora do sistema internacional, que também seria aproximadamente aqui, né? 1 caloria, se eu não me engano, por mol Kelvin. Essa é mais difícil de aparecer, tá? Seria 1 caloria por mol Kelvin. Outra coisa que eu acho que está aqui no e-book, que vocês também precisam usar, tá? É a transformação de litros para metros cúbicos. No sistema internacional, nós não trabalhamos com litros. Isso vai aparecer principalmente quando eu deduzir a equação de pressão. Eu vou deduzir isso aqui para vocês. 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume, 3/2 de número de mols, constante temperatura. Eu vou chegar a deduzir tudo isso aqui para vocês. Nessas situações que eu trabalho com energia cinética, que eu trabalho com pressão relacionada à velocidade, os volumes têm que aparecer sempre em metros cúbicos, tá? E aí eu preciso lembrar que 1 litro corresponde a 10 elevado a menos 3
metros cúbicos. As conversões nós fazemos antes de iniciar as resoluções dos exercícios, ok? Então, tem uma listinha aí de exercício. Eu devo ter nos meus slides questões comentadas desse assunto, tá? Eu não vou fazer questões comentadas na aula de hoje, porque falta aí 8 minutos para acabar a minha aula e eu preciso fazer a chamada. Se depois da chamada eu conseguir aí alguns minutinhos, eu pego alguma questão comentada aqui dos meus slides. No e-book tem aulas gravadas de questões comentadas, tá? Então, se alguém quiser ver resolução de exercícios, como que é feita, vai lá no e-book, pega a aula de questões comentadas. Deixa eu aqui olhar nos meus slides, calorimetria, tem aí, ó, transformações gasosas, tem até uma pasta de PowerPoint, um arquivo de PowerPoint, né? Só das questões comentadas, tá bom? Caso vocês queiram dar uma olhada como é que é a resolução desses exercícios. Mas conhecendo vocês do jeito que eu conheço, eu sei que vocês vão tirar esses exercícios de letra, porque aqui não tem nada de tão conceitual. É substituição em fórmula, apenas isso. Alexia está presente. Em fórmulas vocês sabem substituir de uma maneira tranquila. Se a Alexia estiver presente, põe um S para mim no chat, por favor. Amanda, Arthur, Caio. Ok, Caio. Clara. Salve, Clara. Diego. Eduardo. Emerson. Enzo. Enzo tá aí. Gabriel Costa. Gabriel Toledo. Gabriel Ferreira. Toledo tá aí. Gui Alves. Joia. Tem o Gui Ramalho. Também não tá. E o Gui Gabriel. O Gui Gabriel está. O Gui Ramalho também, perdão, vi agora. O Gui Penteado. Que é cheio dos Guis. Guilherme Penteado Pincinato. Não. Gustavo. Não. O Dias, né? Ellen. Elô. Henrique. Ok. Iago. João Pedro. Júlia. Calil. Lian. Marcelo. Maria Lu. Matheus Soares. Maria Lu tá aí. Matheus Soares. Paulo. O Paulo Martins. Não. Paulo Sérgio. Pedro Henrique. Pedro Santos. Rafael Cardoso. Rafael Castiglione. Rafinha. Talita. Tiago. Tibério. Zanda. Wesley. E Vinícius. Pessoal, eu não vou começar exemplos resolvidos, tá? Eu vou deixar esses 4 minutinhos aí para eu começar a passar as notinhas de vocês no sistema. Eu peço a vocês a gentileza de, à tarde, entrar no sistema do colégio e verificar se as notas de vocês foram digitadas de maneira correta. Teve um delay aí, Gui? Eu ponho a presença para você, Gui. Então, dê uma olhadinha depois. Eu vou digitar as notas da prova que a Bia corrigiu, tá? Então, à tardezinha, dê uma olhada no sistema. Vejam as notas parciais de vocês, se foram digitadas todas de maneira correta. Se tiver alguma nota que não foi digitada, ou que foi digitada errada, eu peço para vocês me avisarem por e-mail, tá? A média é a somatória de todas as notas parciais.
Lembrando que algumas pessoas vão ter 0,5 pontos a mais na média por causa da dinâmica do jogo verdade e mentira. Então, quando vocês olharem, vocês vão ver, a minha somatória era para dar 8,2 e está 8,7. Ok, você tinha 0,5 pontos da dinâmica, tá? Se acontecer de não ter somado esse 0,5, também me avisem para que eu possa fazer a soma. Eu tenho anotado aqui no meu diário quem é que tem direito a esse meio ponto e quem não tem direito. Estou encerrando a gravação da aula por aqui, agradecendo muito a presença da Bia e a participação aí da Bia nesse início da aula, com a correção dos exercícios.